Boa tarde, queridos e amados irmãos. Mais uma vez estou aqui chegando até esta ferramenta abençoada aqui do Facebook para transmitir para os amados irmãos a palavra de Deus vinda do coração de Deus para o coração dos amados e queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Eu falo aqui diretamente de Betim, da cidade de Belo Horizonte. Eu queria trazer uma palavra para os irmãos aqui, e o tema desta mensagem é: convertendo em dissolução a graça de Deus. Amém? Quero repetir: convertendo em dissolução a graça de Deus, em nome de Jesus. Então, eu estou aqui com o estudo já elaborado, poder passar para os amados irmãos, dando um abração para a irmã Dáguia Silva, que está aí assistindo aí, amém? E daqui a pouco vai entrar muita gente também, querendo falar com a gente, nos abençoar aí com a palavra de Deus, em nome de Jesus. E diz assim a palavra de Deus no livro de Judas: Judas, servo de Cristo Jesus, irmão de Tiago ao chamado, queridos em Deus Pai e conservado por Jesus Cristo, a misericórdia e paz e o amor vos sejam multiplicadas. Eu tenho escrito à igreja e, amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comunicação, da salvação, tive por necessidade de escrever-vos. Exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Porque já introduziram alguns que antes escravo escrita para esse mesmo juízo, homens ímpios que converte a graça de Deus, em dissolução. E nego a Deus, o único dominador, o Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez disse isto, que havendo o Senhor salvo um povo retirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outras carnes, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então aqui o Paulo está falando um pouco sobre Judas, fala um pouco sobre aqueles que convertem em dissolução a graça de Deus. É sobre isso que nós vamos agora falar um pouco, convertendo a graça de Deus em dissolução. Amém? Quero mandar o meu abração a todos os irmãos que estão aí nos assistindo, aos irmãos que estão nos acompanhando aí em Portugal. Tem alguns irmãos da Espanha também que agora estão começando a nos acompanhar. Aqui, diretamente do Brasil, né? Eles nos acompanham de tão longe, e eu agradeço a Deus pela presença dos amados irmãos aqui no nosso Face, agradecendo de coração os irmãos que têm honrado o nosso ministério e que têm contribuído, né, com a sua audiência, com seus comentários, comentando sempre, dando as suas opiniões sobre as nossas transmissões e falando um pouco também da palavra de Deus. Então, eu fico muito feliz de saber que eu tenho irmãos de outro lado aí me assistindo, pessoas que amam a palavra de Deus e têm um compromisso tremendo com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Em sua carta, quando Gil escreve à igreja, aqui ele está trazendo uma grande advertência, uma terrível advertência. Ele diz aos chamados queridos em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez me foi dada, entregue aos santos. Porque certos homens introduziram no meio de vós com dissoluções, homens maus, ímpios, que convertem a dissolução à graça de nosso Senhor Deus e o negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo.
Judas está aqui, irmãos, prevenindo. Ele está aqui prevenindo esta geração. Está prevenindo esta geração, dizendo que falsos profetas se infiltrariam na casa de Deus, com um objetivo em mente: converter em dissolução a graça do Senhor. Essa é a tarefa desses homens ímpios e maus: converter em dissolução a graça do Senhor. Ele está dizendo: Satanás está enviando uma falsa doutrina para ser infiltrada na igreja. Satanás está enviando uma falsa doutrina para ser infiltrada dentro da igreja. E ele não virá através do senador, de um deputado, de um padre, de um guia espiritual, mas ele virá através de pastores, mestres e evangelistas. Isto mesmo. Ele virá através de mestres, pastores e evangelistas para infiltrar dentro da igreja uma nova doutrina e uma nova filosofia de pregar o Evangelho. E Paulo continua dizendo: eles pegarão a graça de Deus, eles pegarão a graça de Deus e sutilmente vão distorcê-la. Serão sutil na palavra. E darão uma palavra toda maquiada e maquiavélica para o povo. Eles vão distorcer a palavra de Deus com manipulação. O que nós estamos vendo hoje dentro das igrejas é um povo manipulado. É o povo que está sendo manipulado por pastores, por evangelistas, por apóstolos, e por aí vai. Manipulação é o nome que está dando para esses caras. Convertendo a graça de Deus através de manipulação. Até que finalmente vão produzir uma dissolução no meio do povo de Deus. Dissolução no meio do povo de Deus. Estamos chegando a caminho do fim. Agora, para que nós possamos captar inteiramente a seriedade de Judas, esse apóstolo do Senhor, nós precisamos entender o significado da manipulação, da dissolução. O que quer dizer a palavra dissolução? Dissolução engloba todos os meios possíveis do pecado. Literalmente, dissolução quer dizer falta de disciplina moral. Falta de disciplina moral. Ausência de respeito por padrões morais aceitáveis. É o que estamos vendo hoje. A falta de respeito para com a palavra de Deus. Os padrões morais acabaram. A palavra dissolução vem do latim que quer dizer lascívia, significando também paixão, significando também luxúria solta e desenfreada. A palavra dissolução também quer dizer licenciosidade, irrestrição, remoção de toda a contenção. Também significa tudo que é sujo e profano, tudo dentro da casa de Deus. Estamos a caminho do fim. Quando Jesus falava sobre essa palavra lascívia, ele trouxe nós uma palavra bem dura, quando ele diz que ele chama a palavra lascívia de pecado do coração. Pecado do coração. O que sai do homem é que o contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano e a lascívia. Marcos 7, 20 e 22, Jesus falou sobre isso. E agora Judas, ele vem novamente nos explicando de onde é que vem essa palavra dissolução. Dissolução. Judas também agora, ele se refere à palavra lascívia, que ele viu ocorrendo dentro da igreja da sua época.
O apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja de Corinto, ele disse que tem gente aí dentro abusando do própria esposa do seu próprio pai. Já estava acontecendo isso dentro da igreja na época do apóstolo Paulo. E ele continua dizendo também que ele escreve aos coríntios em termos duros. Paulo não teve dó e nem teve medo de escrever aos coríntios ali daquela cidade, daquela igreja que estava completamente corrupta pelo pecado. Receio que quando chegar não vos ache como eu vos quero. Será que Jesus vai chegar aqui para arrebatar a igreja? Ele vai encontrar a igreja do jeito que ele quer? Um abração para o Sérgio Souza, lá de Portugal, lá de Barcelona, e irmã Sara, lá de Portugal. Então, quando Judas se refere à lascívia que estava ocorrendo dentro da igreja naquela época, Paulo também escreve aos coríntios em termos duros. Nós temos que ser duros na pregação, na palavra, porque o povo está costumeiro a pecar. Receio que quando eu chegar não vos ache servindo como eu vos quero, e chore por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia que cometeram. Paulo está falando com a igreja de Corinto. 2 Coríntios 12, versículo 20 e 21. Nesta mesma passagem que Paulo está falando aqui, ele chama os coríntios de amados. Olha bem. Realmente essas pessoas eram filhas de Paulo no Senhor? Gente que estava cometendo adultério com o próprio marido, com a própria esposa do pai dele. E Paulo ainda chama essas pessoas de amados. Eram filhas de Paulo no Senhor, porque Paulo os ganhou para Cristo Jesus. E foram incrivelmente abençoados por Deus. Eles haviam sido orientados por Paulo ali em Coríntios, haviam sido orientadas por Timóteo, por Tito e outros ministros piedosos que foram enviados àquela igreja para doutriná-los contra todas as heresias que estavam tendo ali na Ásia, naquela região. E Paulo ainda traz a lembrança daquela igreja de Corinto, dizendo: falamos de tudo isso para a vossa edificação. O que você tem visto nas igrejas hoje são palavras que não são mais para edificação do corpo, nem edificação da igreja, porque o povo está sempre tendendo a pecar contra Deus. Então Judas, quando escreve esta carta aqui, ele diz que: contudo também este semelhante adormecidos contamina sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. São pessoas que não respeitam ninguém dentro da igreja. Então, quando você lê essas duas cartas do apóstolo Paulo, e a carta de Judas, que foi uma só que Judas escreveu, e Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, nós vemos os ensinos que esse piedoso homem de Deus deu a esta igreja de Corinto, e nem assim eles tiraram as heresias do meio deles. Eles continuaram seguindo as heresias. Paulo escreve a eles sobre a ressurreição, Paulo escreve a eles sobre a vinda do Senhor, escreve a eles sobre o tribunal de Cristo. Paulo fala para aquela igreja sobre a morte para o pecado. Ele fala também sobre a justificação pela fé. Paulo fala sobre céu, Paulo fala sobre inferno. Coisas que você não se ouve mais pregando das igrejas hoje. Ninguém prega mais inferno nas igrejas hoje. Ninguém mais prega mais morte para o pecado hoje em dia. Ninguém prega mais o tribunal de Cristo, ninguém prega mais a vinda do Senhor, ninguém prega mais a ressurreição, ninguém prega mais essas coisas. Porque as pessoas acham que nunca vão morrer. Elas acham que nunca vão comparecer ante o tribunal de Cristo. E eles pecam, continuam pecando, vão pecando, vão pecando, vão pecando. Meu Deus. Mas Paulo foi lá e exortou essas pessoas, chegou até elas, insistiu com elas. E ele foi pregando, falando, insistindo, como eu estou insistindo aqui na minha página no Facebook.
Nenhum corpo de crentes foi tão bem pastoreado, tão bem ensinado, tão bem doutrinado que aquele povo ali da cidade de Coríntios, daquela igreja de Coríntios. Eles foram pastoreados com tanto amor e correção. Foi apresentado para eles a verdade com toda a convicção. Eles foram tão edificados pelo Evangelho da Graça que no dia do julgamento não vai haver desculpas para eles, não. Ainda mais os coríntios foram abençoados além dos ensinamentos de Paulo. Ali naquela igreja eles experimentaram os movimentos e operações poderosas, ali que Paulo fala sobre os grandes dons espirituais. O dom de língua, o dom de profetizar, o dom de revelar, o dom de discernir os espíritos, o dom de profeta, pastor, evangelista, doutor, mestre. Ali foi então experimentado, amados irmãos, os grandes movimentos e operações poderosas do Espírito Santo em seu meio, e eles foram então concedidos muitos dons espirituais àquela igreja: cura, profecias, línguas, interpretação, revelações divinas. Essa igreja flamejava como corpo vibrante e profético. Flamejava como corpo vibrante e profético. É uma igreja assim que Jesus está esperando, uma igreja vibrante. Jesus está querendo de nós uma igreja vibrante, um crente vibrante. Quem que é o crente vibrante? O crente vibrante é aquele que toda hora ele quer ouvir a palavra de Deus. Um crente vibrante é como a Sara Costa, que toda hora que a gente entra aqui com a live, ela aparece aqui na tela. O que é um crente vibrante? É como o Sérgio Souza. Apareceu aqui uma pregação, ela está lá assistindo. Ser um crente vibrante é como os irmãos lá de Blumenau, daquela região lá de Santa Catarina. Toda hora que o pastor Abrão entra com uma live, estão aqui vibrando com a palavra de Deus. Crente vibrante, crente inflamado pelo poder do Espírito Santo. A igreja tem que ser um corpo vibrante e profético. Você não pode ser um crente mecânico, parecendo um robô. O crente vibrante e profético é como a irmã Gisleide. É como a irmã Aldina, é como o pastor Gilmar Santos, é como os amados que estão aqui sedentos pela palavra de Deus. Corpo vibrante, corpo profético. Uma igreja flamejada pelo amor de Deus. Então, que nós tenhamos uma igreja vibrante de novo. Olha bem, mas incrivelmente, no meio desses tantos crentes abençoados lá da cidade de Corinto, que a gente estava vendo, contudo, alguns desses mesmos crentes abençoados continuavam vivendo a imoralidade. Como pode uma coisa dessa? Como pode um crente que fala em língua toda hora? Como um crente que fala em profecias toda hora? Como o crente que vai na igreja quarta-feira, vai na igreja sexta-feira, vai na igreja sábado, vai na igreja domingo, e ele continua vivendo a imoralidade. Ele continua vivendo em mentira, vivendo uma farsa. Como pode um negócio desse, amados irmãos? Qual é o prazer desse crente ainda viver no pecado? Meu Jesus amado, eu não acredito. Ali naquela igreja, onde tinha Apolo, onde tinha Silas, onde tinha Cefas, onde tinha Paulo, Timóteo, Tito, grandes homens de Deus trazendo a palavra de Deus, o texto sagrado diz que eles ainda estavam vivendo em imoralidade. Eu não entendo. Hoje, fiquei sabendo que um outro pastor foi assassinado em cima do púlpito aqui no Brasil. Eu vou até perguntar para minha esposa, ela estava lendo a notícia, um outro pastor hoje foi assassinado em cima do púlpito aqui no Brasil de novo. Então, como pode uma igreja dessa de Coríntios, que tinha todas as bênçãos, que tinha todos os milagres,
que tinham todas as visões, que tinham todas as revelações, que tinham todas as profecias, que tinham todo o discernimento, ainda viviam em imoralidade. Paulo acusa eles quando escreve para eles. Vocês estão me entendendo? Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, 21, que eram lascívios. Lascívia. Em 1 Coríntios 12, 21, Paulo fala sobre isso. Meu Deus! 12, 21 é 2 Coríntios 12, 21. Paulo chama eles de lascívios. Vamos ver se eu estou aqui pregando algo correto para os amados irmãos, porque se não tiver, a gente para de falar. Amém? Que quando for entre vós o meu Deus, me humilhe. Que quando for entre vós o meu Deus, me humilhe, para convosco que eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imoralidade, e prostituição e desonestidade que cometeram. Como pode o servo de Deus, Paulo Breda, ser desonestos? Como pode um homem de Deus, um crente em Jesus Cristo, viver em imundícia, em prostituição, dentro da igreja? É isto que Paulo está falando aqui na sua carta, lascivos. E Paulo continua dizendo, esta é a terceira vez que vou ter convosco. Terceira vez que ele ia lá, falava, parem de pecarem, parem de pecar, parem de pecar. Voltem para Cristo. Voltem para Cristo, consertem, se arrependam, façam uma nova aliança. Gente, é complicado. Ele já tinha dito anteriormente, agora o digo aos que antes pecaram, que se outra vez forem, não os pouparei, não os pouparei. Nós temos que pregar a verdade, amado. Paulo está falando aqui, já é a terceira vez que eu estou aqui falando com vocês, e eu vou continuar falando. Eu não vou poupar ninguém. Eu tenho que falar, gente. Não tem como. Eu sou atalaia, eu sou chamado para isso. Infelizmente, em nosso país hoje, estamos perdendo os atalaias. Ninguém está falando nada. O barco está enchendo d'água e tem gente, em vez de tirar a água do barco, eles estão pulando fora do barco. Entendeu, Paulo Breda? Irmãos, compartilha aí para mim que é uma palavra boa, essa que eu estou dando agora à tarde aqui. Quando a tempestade veio no barco, Jesus falou assim, remem, remem, vamos continuar remando. Mas o que aconteceu naquele momento ali, amados? Eles não quiseram continuar remando. Pedro falou, eu vou pular fora, porque o barco estava enchendo de água. Você não pode pular fora da igreja, tentar buscar outra igreja, não vai resolver nada, meu irmão. Não resolve nada você sair da igreja batista e ir para a Assembleia de Deus. Você vai encontrar lá o mesmo problema, ou até pior, o buraco lá pode ser maior. Vocês estão me entendendo? Quando Jesus viu que o barco estava enchendo de água, eles acordaram Jesus, porque muitas igrejas Jesus está dormindo. Em muitas igrejas, Jesus está dormindo. Em muitas vidas, Jesus está dormindo. Em muitas vidas que estão enfermas e doentes, é porque Jesus já foi embora há muito tempo. Igual na casa de Marta e Maria. Jesus foi embora. E quando ele foi embora, a doença veio para a casa de Marta e Maria. Então, na ausência de Deus, na ausência do Espírito Santo, na ausência de Jesus, na ausência da tua palavra, a morte vem, a doença vem, o desespero vem e o barco afunda. E a vaca vai para o brejo. Vocês estão me entendendo? A terceira vez que Paulo estava indo nesta igreja falando, vocês estão pecando. Vocês não estão obedecendo a palavra do Senhor. Vocês estão brincando com Deus, estão brincando com coisa séria. Com Deus não se brinca. Deus não é menino, Deus não é boneco, Deus não é palhaço, Deus é Deus. E eles estão brincando com Deus. E hoje aí, morreu outro pastor hoje.
Outro pastor foi assassinado hoje. De novo assassinado, meu Deus. É o segundo já em menos de 15 dias. É muita coisa. Incrivelmente. Continuar vivendo, porque o pecado ele é insaciável. O pecado ele é insaciável. Quantos crentes, amados, estão afundados em pornografia? Homens estão viciados em pornografia dentro da igreja. O pecado que mais está matando é a pornografia, a luxúria, a imoralidade. Eu falei ontem sobre o desejo da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Terceira vez eu já fui ter convosco. Nós estamos dentro do barco, irmão Paulo Breda. Você pode morar aí no sul, aí, em Santa Catarina, eu moro aqui em Belo Horizonte, mas nós dois, Paulo, estamos no barco. Nós não podemos remar o barco a favor da correnteza, meu irmão. Nós vamos afundar. Vocês estão me entendendo? Irmão aí de Barcelona, na Espanha, nós estamos no mesmo barco, estamos no Titanic, meu querido. E a qualquer hora ele vai afundar. Porque cada dia que acontece uma coisa dentro da obra de Deus, todo mundo é atingido. O pequeno, o grande, o velho, o novo, o jovem, o nome de Cristo é vituperado. O nome da igreja é escandalizado. O evangelho é escandalizado. E o que tem acontecido é isto. O que tem acontecido é isso. O escândalo mata a palavra de Deus. Então, quando vier o problema, é a mesma coisa da irmã Sara chegar aqui e falar assim: pastor Abraão, eu desisto, não precisa mais orar por mim. Se a irmã Isabel chegasse aqui e falasse: pastor Abraão, eu não vou continuar mais contando com as suas orações, porque eu desisti de lutar. Eu desisti de batalhar por essas dores que eu tenho na minha perna, que as dores que eu tenho na cabeça. Eu vou deixar o barco afundar. De jeito nenhum, irmã Isabel. De jeito nenhum, irmã Sara. Vamos continuar tirando a água do barco. Quem está comigo aí, diga amém. Amém? Vamos continuar tirando a água do barco. Em nome de Jesus. Não vamos deixar o barco afundar. Porque Jesus ainda está no barco. Enquanto Jesus estiver vindo em nossa direção, nós vamos continuar remando. Vamos remando, vamos remando. Não vamos deixar a água entrar no barco e nos afundar. Mas o interessante é que muitos que estão dentro do barco, eles se alegram porque veem grandes baleias pulando no oceano, fazendo peripécia no oceano. É assim hoje, a igreja virou um grande espetáculo. Não é verdade? A igreja virou um grande espetáculo. É assim que estamos vivendo. Continuemos tirando água do barco, porque Jesus está a caminho para acalmar a tempestade. Vamos continuar orando, irmã Fernanda Moreira. O barco pode estar rachado, pode estar furado, mas Jesus vem vindo, Jesus vem vindo, Jesus vem vindo, Jesus vem vindo, andando sobre as águas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não tem como. Pela terceira vez, Paulo disse: eu fui aí ter convosco, e vocês continuam pecando, continuam não ouvindo a palavra. Agora ele continua dizendo: e agora eu vou tornar a dizer a vocês e a todos aqueles que pecaram. Só estudo que eu fiz, eu estou aqui revisando ele. Que se outra vez eu for, e não os pouparei, portanto escreva estas coisas estando ausente, para que quando eu estiver presente não use de rigor contra vocês. Os pastores não estão mais pregando a palavra de Deus porque eles têm medo. Olha como que Paulo estava falando com a igreja aqui, amados irmãos. Eu estou escrevendo somente uma carta para vocês. Eu estou apenas escrevendo uma carta. E se vocês não obedecerem a minha carta, na minha ausência, eu vou estar aí presente. Quando eu estiver presente aí, para que eu não use de rigor, segundo o poder que Deus me deu para edificação e não para destruição.
Não adianta você querer entrar aqui na minha live com rigor, com raiva, para destruir aquilo que estamos falando. Amados, não adianta você querer vir sobre a igreja achando que a igreja é sua, não. Olha, eu não vou poupar vocês mais dentro da palavra. Ele fala, estou escrevendo somente uma carta para vocês. Porque quando eu estiver presente aí com vocês, eu não vou usar de rigor. Mas o poder que Deus me deu para edificação, esse eu vou usar. Eu vou usar. E não para destruição. Pastores, nós não podemos destruir o rebanho de Cristo. Nós não podemos ficar judiando da herança de Deus. Vocês compartilhando, muitos líderes vão assistir agora e vai ver eu falando. Paulo disse, eu não vou usar a minha autoridade que eu tenho de Deus para usar com vocês de rigor. Porque Deus me deu um poder tal para edificar e não para destruir. Tem muita liderança usando o poder que Deus deu a eles, a sabedoria que Deus deu a eles, não para edificar o corpo de Cristo, mas para destruir o corpo de Cristo. É por isso que muita gente está saindo das igrejas, está desviando, está indo embora. Por falta de sabedoria. Ovelha doente você cura, você cuida, você ama, você tem um cuidado especial. Não adianta você querer destruir a irmã Sara porque ela está tendo problema. Não adianta, não é assim que funciona. A Bíblia fala que o líder tem que ser equilibrado. Usar de sabedoria com a herança de Deus, que são almas, são vidas. E Deus vai pedir contas a nós por cada alma que nós atrapalhamos, que nós fizemos com que elas fugissem da tua obra e da casa de Deus. Não adianta você pular do barco porque o barco está enchendo d'água. E você vai para a Assembleia de Deus, lá o barco também está furado. Você vai para a Metodista, lá o rombo é maior. Você vai para a Quadrangular, o rombo lá é maior. Obrigado, Sara. Deus te abençoe. Vocês estão entendendo, amados? Então continue aonde você está. Se você não congrega igreja nenhuma, o nosso Facebook é uma igreja. As minhas ovelhas estão aqui no ar agora. Eu tenho um casal de ovelhas lá em Barcelona. Eu tenho um casal de ovelha lá em Portugal. Eu tenho umas 4 famílias em Portugal que fazem parte da minha igreja interativa. Vocês são minha igreja interativa. Então, se você não tem nenhuma igreja para congregar, você vai alimentar do pão da vida aqui no nosso Facebook. Porque aqui tem palavra para a tua alma, minha querida. Às vezes as coisas que você vai lá na igreja, você não vai ouvir uma palavra edificante para a tua alma. Mas aqui você tem uma palavra edificante para a tua vida. Oração para a tua alma. Paz para o teu coração. Sossego para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, não adianta um pastor falando, eu vou excluir a irmã porque a irmã cortou o cabelo. Ah, eu vou excluir a irmã da igreja porque a irmã colocou um anel na mão, diferente, uma joia no pescoço. Ah, eu vou excluir você da igreja, tirar você 6 meses fora de comunhão, porque você está usando batom, porque você está usando esmalte. Aonde na Bíblia que fala isso, amados? Aonde na Bíblia que fala isso? Você tem essa autoridade para fazer isso? A Bíblia fala que só podemos tirar alguém da igreja com 1 ou 2, 3 testemunhas, em caso de pecado de imoralidade. Isso é coisa de costume, isso é uso pessoal da pessoa. Agora as pessoas vão me julgar porque eu estou usando a camiseta que tem uma caveira aqui do lado. O que tem a ver isso? É uma roupa, é uma camiseta. Vocês estão me entendendo? Às vezes julgamos o ser humano pela roupa que ele veste, pelo brinco que ele tem na orelha, pelo cabelo que ele tem, se está cortado, se está grande, se está pequeno, pela sobrancelha, se está feita ou não está feita. Larga a mão disso. Jesus falou que o que entra no homem não pode contaminá-lo. O estereótipo não é o problema do ser humano. O problema do ser humano é o interior. É de dentro para fora. A Sara está falando, a minha igreja é o meu quarto, onde eu oro. E o Face do pastor Abraão, onde você ouve a palavra de Deus.
Aleluia. Eu agradeço a Deus porque os irmãos me adotaram. Eu agradeço a Deus porque os irmãos me adotaram e resolveram me colocar como pastor da vida de vocês, pelo menos sendo online. Eu vou lá, vou colocar lá no Face do pastor, ver se tem lá uma live boa para a gente ser abençoado nesta tarde. Eu fico muito feliz quando eu chego aqui e vocês estão comentando, falando, estamos juntos, pastor. Estamos com você, estamos juntos. E se eu falar alguma coisa que também está fora do contexto, você pode vir aqui no comentário e me corrigir, não tem problema nenhum. Porque nós somos uma família. Eu estou aqui para aprender também. Eu estou aqui para aprender. Amém? Então, se não for, pouparei. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que estando presente não use de rigor. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Nós não estamos aqui para destruir a alma dos homens. Estamos aqui para salvar a alma dos homens. Amém? Então vamos continuando, amados irmãos. Paulo não mostrou aqui falsa delicadeza com os amados irmãos quando ele falou desta forma. Ele não mostrou falsa delicadeza. Ele estava dizendo por 3 vezes, lhes advertindo ao pecado na sua igreja. Muita gente está falando assim, nossa, mas esse pastor Abrão é tagarela. Teu pastor aqui de Foz do Iguaçu falou que eu falo muito. Gente, eu não falo muito, eu prego a palavra de Deus. Véio. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou sendo indelicado em falar isso com os irmãos e alertar os irmãos. Você não pode entrar numa igreja que o cara está vendendo uma cueca ungida. Está errado, velho. Eu estou sendo indelicado em te alertar contra essas falsas igrejas? Não. Eu estou no meio da escuridão, como a lanterna dizendo, a ponte caiu, não prossiga a viagem. Paulo estava falando quanto ao pecado da igreja. Todos vocês ouviram pregações piedosas, Paulo estava querendo dizer, que convenceram vocês. Todos vocês participaram do dom da graça de Deus. E assim mesmo, alguns de vocês estão distorcendo a graça ao continuar a viver deliberadamente na pureza, na impureza. Para você ter um texto que você aprova, para você continuar pecando, você vai pregar o texto de outro jeito? Aonde tem isso na Bíblia? Eles pegam um texto da palavra de Deus e pregam ele completamente de uma maneira diferente, distorcida, para continuarem pecando. Distorcem esta graça para continuar a viver deliberadamente na impureza. Amados, eu estou crendo que o dom que Deus me deu é o dom da edificação. Ele não deu o dom para mim para autodestruir aquilo que já está edificado. Não o dom da destruição, mas Ele nos deu um dom, um chamado para edificar. Edificar na preciosa fé. Edificar no amor, edificar na fé, edificar no chamado. Mas quando chegar a 3ª vez, Paulo está dizendo, não vou ter alternativa, senão tratar duramente com vocês. Olha bem como que o apóstolo Paulo pregava. Os irmãos de Barcelona, vocês estão aí, o Paulo Breda está aí, e tem mais 6 aqui me assistindo. O apóstolo Paulo, ele era pequeno. Ele era pequenininho, ele não era alto. Ele era de baixa estatura. E o apóstolo Paulo também era calvo, ele tinha pouco cabelo. E além desse problema que ele era baixo, ele era calvo, Paulo também tinha um problema nas vistas. Ele era quase cego dos olhos. Então você imagina um cara desse, pequeno, com pouco cabelo, cego dos olhos, dando para você uma palavra dura dessa. Você está pecando. Olha a autoridade que esse homem tinha, gente. Se Paulo vivesse hoje, eu acho que na quadrangular ele seria o faxineiro da igreja. Se Paulo vivesse hoje na Assembleia de Deus, ele seria o porteiro. Se Paulo vivesse hoje, nas grandes catedrais do Brasil, Paulo seria o zelador. Mas ele nunca ia ser um pastor. Porque hoje, as igrejas não olham isso. Hoje eles olham
a vida social da pessoa. E esse tem sido o grande problema para a obra de Deus. Amados irmãos, não vou poupar ninguém, era o que Paulo estava falando aqui. Ainda que estiver cedendo ao desejo do pecado, ele não vai ceder. O problema é que as igrejas estão caminhando para a ruína do pecado é porque a nossa liderança não tem pulso forte. É porque os nossos pastores têm sido covardes. Eles preferem ver o povo caminhando em direção a passos largos para o inferno, mas eles têm medo de pregar a verdade. Eles têm medo de dizer: você pecou, você falhou, você não pode continuar vivendo desse jeito. Não importa o que você tem dado para a igreja, não importa quanto é o seu dízimo, não importa quanto é a tua oferta, não importa qual é o seu carro, não importa o que você tem feito para a obra, não importa. Você pecou, você vai ter correção. Nós podemos falar isso para a igreja de hoje? Nós podemos? Cedendo ao desejo do pecado? Vocês entendem? Paulo era duro da pregação. É por isso que a maioria das igrejas, eles não leem as 3 epístolas de Paulo. Hebreus, Judas, Tiago, João, Pedro. Todo domingo, quando as pessoas vão para a igreja, elas se declaram cristãs. Ah, eu sou crente. Todo domingo você vê aquele grupo de gente, tudo saindo para a igreja, né? Com a Bíblia debaixo do braço, entram nos seus carros, com aquela frase escrita, propriedade exclusiva de Jesus. Eu não sei aí, Paulo Breda em Santa Catarina, eu não sei aí em Barcelona, Espanha, mas aqui no Brasil, assim, presente de Jeová, presente de Jesus, propriedade exclusiva de Deus, e por aí vai. Todo domingo, as pessoas se declaram crentes, se unem na casa de Deus para adorar, não é verdade? Para ouvir a palavra, desfrutar da comunhão. Contudo, muitas destas pessoas que têm o aspecto santificado, levam uma vida cheia de luxúria. Olha, essa palavra é forte, hein? Essa palavra é forte. Muita gente deveria estar ouvindo ela. Meu Deus! Desse jeito as minhas agendas vão secar. Eu não vou agendar mais igreja. Vivem tem aspecto de santificação, mas não são. Cabelos longos, brusa lá no braço, sapato de sola baixinha, algumas que nem fazem axila, nem a perna, o braço. Você já viu mulher de bigode? Eles acham que isso aí é santidade. Ah, eu não faço a minha axila, não faço a minha sobrancelha, não faço meus cílios, não faço os cabelos da minha perna, não me depilo porque o meu pastor diz que isso é pecado. E aí você começa a olhar e você começa a ver irmãs na igreja com bigode, com pernas peludas. Aspecto de santificação. Mas quando você vai ver, é uma vida cheia de luxúria. Vivem em fornicação. A maioria mantém casos extras conjugais. Meu Deus. Eu não devia estar falando isso aqui agora, meu Deus, mas eu estou falando no tema de soluções na casa de Deus. É o tema que eu estou usando para falar nessa tarde. Meu Deus. Alimenta o vício da pornografia. Diga-me você que está me assistindo aí, como pode um crente receber luz contínua se continuar fazendo essas coisas? Não recebe, amados irmãos. Não recebe. O caso está sério. Vamos então considerar uma profecia agora que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Vocês estão me acompanhando?
Diga um amém aqui no comentário. Estão me acompanhando? Apocalipse capítulo 12. Aleluia. Apocalipse capítulo 12. Tem texto lindo lá em Apocalipse capítulo 12 que fala sobre isso. A Bíblia diz que nós somos informados de que um diabo furioso invadirá a terra. Em Apocalipse 12 fala sobre isso. Nos últimos dias. Para seduzir o povo de Deus. O diabo desceu até vós. E tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo que lhe resta. Quando o dragão ouviu sendo lançado na terra, ele perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, a fim de fazer que ela fosse arrebatada pela corrente daquele rio. Apocalipse 12, 12 até o 15. Agora eu vou ter que explicar para os irmãos o que quer dizer esta passagem aqui. O diabo desceu até vós. E estão brincando com o diabo. Esse texto está declarando claramente o ataque de Satanás contra a igreja nesses últimos dias. Está dizendo que o diabo vai vomitar uma inundação de ampla e poderosa que levará até o mesmo muito dos eleitos de Deus. Imundícia. Paulo disse que isso já estava correndo entre eles, um rio de imundícia e de podridão. Porque muitos já tinham sido levados pela enchente satânica da lascívia. Lascívia é o pecado que está matando muita gente dentro da casa de Deus. Lascívia. Infelizmente. A lascívia tornou-se uma epidemia na igreja. A lascívia tornou-se uma epidemia dentro da igreja. De costa a costa, em todos os países do mundo. Milhões de pessoas estão mergulhadas em imundícia erótica. Você vai dormir, a irmã vai deitar e o marido está lá na sala ligado na rede TV vendo João Kleber, vendo aquele programa Pânico da TV, que parece que saiu do ar. Mas ele vai usar isso, lascívia, o que estava tendo na igreja de Corintos, até no interior do país, nas montanhas, nas fazendas, nos lugarejos, pessoas de todas as cidades estão se alimentando com obscenidades, pessoas obscenas. Aqui está dizendo que o pecado que Satanás ia usar contra a mulher é este pecado da lascívia, obscenidade, a máquina do sexo, a distribuição do sexo desenfreado no meio das pessoas. O mundo se tornaria numa Sodoma e Gomorra. Nós tivemos a passeata gay aqui, na sexta-feira, após a marcha para Jesus. Coisa de louco. Uma Sodoma e Gomorra na Avenida Paulista, em São Paulo. Pessoas de todas as idades estão alimentando a alma com obscenidade. Hoje você está vendo aí garota de 12 anos ficando grávida de um menino de 11 anos. Criança gerando criança. A lei do aborto. O legalismo do abortonistas. Os Estados Unidos da América estão abortando 2 milhões de criancinhas por ano em seu país. No Brasil, onde o aborto ainda não é legalizado, nós temos 1 milhão de abortos todo ano. Meu Deus. Isto tudo está sendo canalizado via satélite para dentro de seus lares, de suas casas, através da televisão, através das TV a cabo, através de canais pagos de sexo e de pornografia. E muita liderança das igrejas tem TV a cabo em suas casas e estão ligados nesses canais. A esposa foi dormir e o líder está lá na sala assistindo esses canais pornográficos.
Hoje eu estou afiado. Essa corrente de sujeira está se infiltrando tanto que até os nossos avós idosos estão cedendo. Até gente idosa está cedendo. Aqui no Brasil mesmo foi preso aqui um avô, 70 anos, que acabou estuprando a própria neta. Lascívia, desejo carnal. Esse barulho é minha esposa que está mexendo na louça ali, viu, meus amados irmãos? Não assusta, não. Aqui são 16 horas, ela está fazendo o café. A irmã Sara vai fazer a janta lá em Portugal. E aqui a minha esposa vai fazer o café. Meu Deus. Amados, eu vou ler para vocês aqui um texto. Satanás, ele atormentará e enganará as pessoas escolhidas por Deus. E ele vai usar a sedução para fazer isso. Satanás está fazendo desmoronamento moral nas pessoas. Ele está abrindo as comportas do inferno contra a sociedade. E busca batizar o mundo na imundícia erótica. É o que o diabo está usando, amados irmãos. Ele está usando o obsceno, ele está usando a sensualidade. Ele está acabando com o desmanchamento da moral nos países. Esse é o trabalho de Satanás e a igreja não está vendo isso. Tudo que a mente humana pode buscar, espíritos demoníacos de luxúria, já estão varrendo as nações, trazendo nudismo, perversão, uma inundação de imundície sobre o planeta. Praias de nudismo estão sendo abertas do mundo inteiro. No Brasil tem praia de nudismo. Na América do Norte, na Inglaterra, em todos os países tem praia de nudismo. A valorização do corpo humano, as academias, o perfeccionismo humano, o humanismo secular entrando na mente das pessoas. Isto tudo é uma estratégia de Satanás para tirar o moral, o perfeito, o santo das igrejas, do meio da sociedade. Há um banho de sujeira chegando para atormentar a mente e a alma dos mais consagrados dos crentes. O diabo quer trabalhar com aqueles crentes que é mais consagrado, com aqueles pastores que é mais dado à oração, porque com aqueles que já estão desconsagrados, aqueles que não têm compromisso com a palavra, o diabo não preocupa com eles mais. Ele quer criar um desmoronamento moral. Irmã Fernanda, meu Deus, tá tudo na Bíblia. Há muito tempo atrás, você vai ler a Bíblia, tá tudo lá. Você vê que, se você for ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que Ló era atormentado na alma dia e noite, pelo que ele via e pelo que ele ouvia em Sodoma e Gomorra. As pessoas praticavam sexo na porta da casa de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, e não vai melhorar, Paulo Breda, como você está dizendo aí. Os cristãos em breve serão expostos a uma sujeira, a uma sensualidade tão violentas, que será preciso se agarrar firmemente em Deus para sobreviver. Isso já está entrando dentro da casa de Deus, amados irmãos. Os que se vigiam se prostrarão sobre o seu rosto. Os que não entrarem na arca da segurança de Deus serão carregados por esse dilúvio de lixo que Satanás estará mandando sobre a humanidade. O desmoronamento moral. O diabo, Satanás, usando a sensualidade, a carnalidade, o sexo, a pornografia, a pedofilia. Você não vai ouvir nenhum pregador pregando sobre isso, em lugar nenhum. As grandes redes de TV são as maiores culpadas disso. Porque elas são pagas para esse desmoronamento. São pagas. Os programas breve buscarão apresentar cenas com seios à mostra. Os tops, as modelos, será a nova moda para os que tentam liberalizar a mídia. No começo será feito com bom gosto.
o artístico vai se juntar ao coro de aplausos por esse grande atalho da liberação. As comportas se abrirão e vai valer tudo, o vale tudo. E até sacerdotes, padres, pastores vão aplaudir a nudez da TV. Hoje, estamos tendo aqui concurso da garota mais linda da igreja. Estamos tendo em nossas igrejas concurso de qual é a garota mais bela da igreja, qual é a irmã mais linda da igreja. E aí estão fazendo desfiles dentro da igreja, com a irmã se apresentando de calça comprida, de bermuda, de biquíni e de vestido, aplaudindo a carne. Meu Deus. E os crentes todos aplaudindo e batendo palma. É as novidades que estão chegando em nosso país, em nossa nação, e está infiltrando dentro da igreja. Os próprios pastores vão chegar a dizer que é saudável a evolução. Vamos evoluir, nós temos que evoluir. Chega de irmã vir para a igreja de saias abaixo do joelho. Temos que evoluir, vamos evoluir. Podem vir usando saias, mini saias curtas, não tem problema nenhum, vamos evoluir. Podem entrar rebolando dentro da igreja, vamos evoluir, não tem problema. Não importa se o vestido e se a sua calça comprida está mostrando a forma do teu corpo, não tem problema, vamos evoluir. É isso que está acontecendo hoje, a valorização do corpo humano. Mas o surpreendente é que se pronunciarem contra isso não serão ministros ou pessoas conhecidas como cristãos consagrados. Porém serão os políticos e membros da própria Hollywood, da própria mídia. Estão me entendendo? Um futuro vem vindo. Um futuro não muito distante está vindo. Paulo Breda, irmãos aí de Barcelona, vocês estão compartilhando aí, Sara Costa, acho que ela já saiu para fazer janta. No futuro não muito distante, os filmes pornográficos mais perniciosos e proibidos serão mostrados via cabo depois da meia-noite. E isso já está acontecendo. Qual ministro do Evangelho vai levantar no púlpito e instruir a sua igreja contra essas coisas? A TV a cabo já é alvo dos traficantes de pornografia. O que mais dá dinheiro no mundo é a pornografia. É o dragão correndo atrás da mulher. A mulher tornou-se um objeto. A mulher tornou-se um produto de propaganda. Em tudo você vê a foto da mulher. Até a ração para cachorro, a mulher está lá presente. Traficantes de pornografia. Em algumas cidades grandes do Brasil, como Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, em alguma região lá de Belém, nos Estados Unidos também, Canadá, algumas cidades da Europa, filmes proibidos para menores estão à disposição em alguns hotéis. E eles vêm da Suécia, da Dinamarca, dos Estados Unidos, e estão entrando no Brasil. Estamos de volta, meus amados irmãos, a internet está caindo, mas estamos de volta aqui, em nome de Jesus, falando sobre, glória a Deus, dissoluções dentro da casa de Deus. Vamos continuando aqui no nosso estudo, estamos falando grandes coisas aqui, e eu não espero que você não tenha sumido aí da tela aí, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Alguns até pagarão para que esses filmes sejam lançados dentro de suas casas. O pagamento será feito através de uma conexão eletrônica projetada diretamente para casas. Então os lares serão chamados de palácios do prazer. É o que está acontecendo hoje. Nada mais é controlado dentro da casa de Deus.
A maioria dos crentes, eles não vai ouvir esta pregação porque vão dizer, isso não aplica mais a mim. E eles vão me perguntar, por que escrever esta mensagem? Por que pregar esta mensagem? Servos de Deus que não aceitam nenhum tipo de lascívia, nós precisamos de edificação. Nós precisamos de edificação. Precisamos ser edificados. Aleluia, aleluia. Não estou pregando para aqueles que não se entregam para a sujeira que estão passando na TV, no cinema, internet, um vídeo. O meu objetivo quando eu prego uma mensagem dessa é para que você examine todo tipo de evangelho que você está crendo, que você está ouvindo, que você está praticando. O meu desejo é esse. Isso envolve o nosso conceito sobre graça. O que é a graça de Deus? Quero que você teste se o seu coração permite qualquer fermento de falsa doutrina quanto ao significado da graça de Deus. Então, no fim, você pode ser um assunto de vida ou de morte. O diabo provavelmente está inclinado a lhe figurar com imundície. E vai tentar lhe fisgar com imundície. Ele talvez saiba que nunca vai conseguir fazer isso, porque você é um grande servo de Deus. Ele vai até tentar te derrubar com pecados grosseiros. Mas se um dia, se ele conseguir perverter o conceito que você tem de graça, se ele conseguir fazer com que você veja a graça como desculpa para a perversidade, então aí ele poderá lhe fazer cair na roda da escravidão. Aí você vai começar a fazer coisas que você nunca imaginaria que fizesse. O diabo está vendendo uma mentira para as igrejas. O diabo vende uma mentira para o mundo, para a sociedade. Muitos dizem que tudo está bem, então você ceder ao pecado. Tudo está bem, continue pecando. Não tem problema nenhum. Mas tudo isso é para que você ceda ao pecado. Amém, irmão Sérgio? Bom jantar para você lá. Por esta razão, Judas não fez rodeios. Porque ele diz, tantos estão dentro da casa de Deus, estão sendo levados pela correnteza diabólica do diabo. Por homens que estão introduzidos dentro da casa de Deus, com dissimulação, homens ímpios, convertendo a graça de Deus em dissolução. Negando também o nome de Jesus Cristo. Aqui Judas está revelando o plano inteiro de Satanás para enganar os eleitos de Deus. O diabo vai sutilmente colocar na igreja ministros de todo tipo para perverter o evangelho da graça. Você tem ministro de todo jeito, tudo. Qualquer tipo de pastor que você quiser, você tem. Então, amados, o que é a verdadeira graça bíblica? O que é a verdadeira graça bíblica? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Essa é a verdadeira graça de Deus. Esta é a verdadeira graça de Deus. A verdadeira graça de Deus nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste século presente sombria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento e da glória de nosso grande Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que esta passagem de Judas fala sobre as características que a graça bíblica produz na vida de um crente. Expectativa ardente pela volta de Jesus Cristo. Temor e reverência santos dado por Deus. Esses dois frutos que vêm a nós são inseparáveis. Não podemos ter um e deixar de ter o outro.
O escritor em Hebreus está insistindo, retenhamos a graça, pelo que sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Esse versículo, ele amarra a graça diretamente com reverência. Ele amarra a graça diretamente com reverência. Reverência é um conceito de Deus que inclui assombro, respeito e sobriedade. Paulo também e Pedro, eles alinham a graça com reverência sóbria. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Inteiramente na graça que se oferece a revelação de Jesus Cristo. Pedro está nos encorajando a não ficar com o coração triste, com o cara triste, por aí, andar sem alegria. Pelo contrário, ele fala de reverência que produz o verdadeiro júbilo no coração do crente. Ele diz em essência, o que é a essência? É ter uma revelação da graça de Jesus. Seu amor, sua santidade, sua beleza. Isso te produzirá assombro e reverência. Amém? Glória a Deus. Assombro e reverência. Quando Judas diz que homens ímpios infiltrados dentro da casa de Deus, ele usa a palavra ímpios, que quer dizer sem referência, sem reverência. Ímpios é pessoa que não tem reverência dentro da casa de Deus. Esses falsos mestres trarão, está dizendo que trarão leviandades e coisas frívolas à casa do Senhor. Eles tentam distorcer, perverter toda a reverência pelas coisas divinas. Jeremias também profetizou sobre esses ímpios, dizendo: sou contra, diz o Senhor, os que fazem errar o meu povo com as suas mentiras, com as suas leviandades. A palavra para leviandade aqui quer dizer espuma ou frivolidades. Meu Deus. Jeremias está dizendo, esses falsos mestres, riem do que deve ser reverenciado, respeitado. É visto como assombro. Eles ridicularizam a sobriedade proveniente da verdadeira adoração a Deus. Então, qual é o objetivo do diabo? Trazer para a igreja o espírito de leviandade. O objetivo é fazer com que você creia que Deus não fala sério quanto ao pecado. Satanás quer que você ache que inexistente a ira de Deus, que a graça cobre qualquer justa condenação. E das muitas vezes você vai ouvir o inimigo dizendo e cochichando no teu ouvido, não precisa se preocupar com a luxúria. Tem muita misericórdia do Senhor, muita abundância de misericórdia no Senhor. E aí o crente continua pecando. Continua pecando, 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 pecando. Meu Deus. Paulo também fala sobre esses ímpios, que eles detêm a verdade pela injustiça. Paulo está querendo dizer que eles conhecem a verdade, mas se afastaram da verdade. Recusaram abandonar os caminhos da lascívia e deram lugar então à luxúria e retornaram ao pecado, e Deus os entregou ao engano do pecado. Quando Judas fala que converte a solução à graça do nosso Deus, aqui quer dizer que eles modificam, acrescentam algo à pregação e à palavra de Deus. Vem da raiz, que quer dizer derrubar a verdade. E é o que eles estão fazendo, derrubando a verdade. Estender a verdade sobre o chão e torná-la passiva. Em resumo, que a graça de Deus se erigia destacada eficientemente na vida desses ímpios. Mas não abandonaram o pecado. Eles pisaram sobre ela. Removeu todo o seu significado e poder. Como Isaías disse, a verdade anda tropeçando pelas ruas. A verdade ausentou-se. Isaías 59, 14. Não há verdade no meio deles. E qual é a verdade que está sendo tratada por toda a igreja atualmente? Qual a verdade que eles estão pregando?
Eles estão pregando a força do braço, o poder da carne. Eles estão pregando que você pode tudo naquele que te fortalece, mas quem está te fortalecendo realmente? É Deus ou é Satanás? De onde vêm esses ministros ímpios, amados irmãos? Como eles são capazes de se infiltrar dentro da igreja? Como eles conseguem perverter a graça de Deus? Meu Deus, como pode eles pegarem um anjo de trevas e colocar na igreja como se fosse um anjo de luz? Será que são ateus que disfarçaram de pastores e foram enganando os outros até chegar ao púlpito? Deus lhe mostrou a verdade, diz Paulo em Romanos 1,19. Eles conhecem a graça de Cristo, mas contudo, de alguma maneira, se viciaram em algum desejo não esquecido. A gente tem que esquecer os desejos esquecidos. Você não pode voltar lá no porão da tua vida. Voltar para o porão da tua vida é muito perigoso. Você pode querer ressuscitar coisas que você fazia no passado que não vai lhe pegar bem. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim e prossigo pelo alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Meu Deus! Estão inventando uma falsa graça para desculpar a lascívia, para desculpar o erro. Estão pregando um falso Cristo. Estão pregando um falso Cristo através de um conceito pervertido da graça. Sonhadores que contaminam sua própria carne. Rejeito toda autoridade. Blasfemo das dignidades. São desobedientes aos pais. Não se interessam pela verdade e pela santidade. Eles vivem tendo deslizes para a lascívia. Se entregam ao desejo carnal. Sempre tem encontro com algo impuro. Meu Deus. Jesus amado, eu estava pregando numa cidade, quando eu cheguei numa cidade para poder pregar a palavra de Deus, o interessante é que quando eu cheguei ali para pregar a palavra de Deus, o rapaz ele falou comigo assim, Pastor Abraão, nós temos aqui o hotel já reservado para o senhor e nessa época minha esposa não estava viajando comigo e eu acabei viajando sozinho e eles perguntaram para mim se eu ia querer uma cerveja e se eu ia querer um acompanhante. Aí eu disse para eles, eu sou crente, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. O meu acompanhante é o Espírito Santo. Eu tive que falar. E aí o gerente do hotel ficou todo sem graça. Não sei se ele sabia que eu era crente, se eu não era. Só sei que depois que eu falei isso, ele não mais teve contato comigo, a não ser no último dia que o pastor da igreja foi e pagou a despesa do hotel lá. E eu acabei indo embora depois daquele dia. Meu Deus. A única maneira que o diabo usa, olha bem, pastores que estão me assistindo, a única maneira que o diabo usa para nos prender ao pecado é vender uma mentira para nós. Ele está vendendo uma mentira para a igreja. Ele está vendendo uma mentira para a liderança atual. E a mentira que ele está falando é esta. Você sabe que você sempre vai receber o perdão de Deus porque Cristo morreu na cruz por você em teu lugar. E não é verdade. Pecado continuado é um problemão para a vida, para o ser humano. Esse é o problema. Você não pode continuar pecando. Está entendendo?
ele faz com que uma mentira se torne uma verdade. E a pessoa crê que aquela mentira que Satanás está colocando na mente dela se torna uma verdade. Não é, aquilo é mentira, é pecado. Diz, você pode ficar na igreja, pode tomar Santa Ceia, pode continuar participando dos rituais, pode continuar pregando, pode continuar fazendo o que você quiser, porque o que você está fazendo não tem problema. E a pessoa vive anos e anos cometendo o pecado da lascívia, da pornografia e outros mais, participando da mesa do Senhor. E adoece e acaba morrendo cedo, que a Bíblia fala, quem toma a ceia indignamente, ele morre cedo. Amados, para terminar, eu quero deixar com os irmãos esta palavra de conforto para os amados irmãos. Se você aguarda a vinda do Senhor Jesus, se você está estudando a palavra de Deus, como eu estou estudando a palavra de Deus, essas três coisas não vai te pegar nunca. Você não será nunca seduzido pela lascívia através de qualquer mensagem pervertida sobre a graça de Cristo. Deus vai assegurar a sua aliança. Deus vai te dar um coração novo. E Deus vai colocar dentro de você o teu novo espírito. E vai fazer com que você ande nos seus estatutos. E que você guarde os estatutos de Deus e observe, Ezequiel 36. Deus jura por seu espírito dentro de nós. Deus amarra uma condição a esta promessa. Ele diz, eu, o Senhor, o disse e o farei. De uma vez ouvirei o pedido da casa de Israel e farei isto por eles. Então, se você garantir a Deus fidelidade, você vai prosperar. Se você garantir a Deus obediência, Ele vai te curar. Se você garantir a Deus ser o servo fiel e justo, você vai ter sempre a presença do Senhor. Então, amados, o compromisso de Deus começa quando nós começamos o nosso compromisso perante Ele. Amém, irmã Anisa Mendes? Então, essa é a nossa responsabilidade pessoal. Não devemos viver passivamente, concordando com tudo que nós estamos vendo, que nós estamos ouvindo e que nós estamos vivendo. Não devemos. Nós não devemos conformar com as coisas que estão acontecendo hoje em nosso meio. Amém? Eu deixo esta palavra agora à tarde para os amados irmãos. Esperemos que o Espírito Santo apareça toda vez que formos tentados. Ele não vai aparecer. Quando você for tentado, diga, eu estou em Cristo, Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Se você deseja poder total sobre o pecado, então terá de me buscar, diz o Senhor, em favor disso. Se você me buscar de todo o coração. Busca a Deus de todo o coração. E de tudo, aplica-se de verdade. Seja aplicado na oração, no jejum, consagração. E cumpra todas as promessas da aliança de Deus na sua vida. Deus fez uma aliança com a gente. Nós não devemos nunca brincar com essa aliança que Deus fez com a gente. Deus fez uma aliança. Porque esta é a palavra do Senhor em Judas. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as tuas obras de impiedade, que impiamente cometerem por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então Judas está falando, são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes.
admirando as pessoas por causa do interesse. É o que esses líderes fazem. Eles não te amam. Sérgio Souza, eles não te amam, eles amam o seu euro. Aí você recebe euro, né? Eles amam, é o que você tem. Quantas vezes você ficou em dificuldades e eles te abandonaram? Quantas vezes você quis alguma coisa e ninguém apareceu para te ajudar e para te abençoar? É o que esses caras fazem. É o que eles querem fazer, é isso. Admira as pessoas por causa do interesse próprio. Eu quero deixar com você o Salmo 16 e o versículo 1, para que você seja abençoado nesta tarde, que já são quase 4:30 da tarde. Lá em Barcelona, deve ser 10:30 agora. O Salmo 16 diz assim: Davi ora, guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. A palavra hebraica aqui quer dizer guarda-me. Neste verso é cheia de significado na sua essência. Quer dizer, coloca à minha volta uma cerca. Então que Deus possa colocar em volta de ti, irmã Anise, irmão Sérgio, todos que me assistiram, uma cerca. Uma parede de espinhos protetores. Olha só o que diz o Salmo no hebraico. Proteja-me e sustenta-me, observa todos os meus passos, minhas entradas e saídas. Olha só. O versículo 1 do Salmo, Davi ora, guarda-me, ó Deus, porque em ti eu tenho refúgio, eu me tenha refúgio. A palavra guarda no hebraico quer dizer, coloca à minha volta uma cerca, uma muralha, um muro. Tem muros aí. Você é uma cidade fechada, irmã Anísia. Você é uma cidade fechada, irmão Sérgio. E ele ainda continua dizendo, uma parede de espinhos protetores. Em muitas casas, quando eu era mendigo, eu pedia esmola, eu ia chegar a pedir esmola, eu olhava em cima dos muros, aquela cerca cheia de espinhos. São melhores do que arame. Então Davi está pedindo a Deus, ó, coloque uma parede de espinhos protetores em minha vida. Davi aqui estava crendo plenamente que Deus preserva os retos. E a Bíblia diz que Davi foi preservado e guardado em todos os seus caminhos. Este homem abençoado, o homem declarou, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A mesma palavra de novo falando em hebraico para guardar, surge também esta passagem. Davi está falando do cercado que Deus faz em nossa volta, em torno de você, da sobrenatural parede de proteção. Deus lhe acompanha a qualquer lugar que você vá, irmão Sérgio, irmã Nisa, irmã Sara Costa. Amém? De fato, Deus está conosco em todo lugar. No trabalho, na igreja, nas compras, no carro, no ônibus, no metrô. Em todo o tempo, Davi está dizendo, preservando do mal, conservando a salvo de ladrões, gangues, assassinos, estupradores, terroristas. Ele está nos a proteger do antrax, da variola, da lepra, da tuberculose, do acidente, do infarto. E olha aí, é muita coisa. Deus lhe acompanha a qualquer lugar que você vá. Eu falo é com vocês aí que estão comentando. Meu Deus. Muita doença esparramando pelo mundo. Febres que já tinham sido vencidas, gripes que já tinham sido vencidas há muito tempo, estão retornando. Só que Davi ora o Salmo 16, ele fala, coloca uma parede de espinhos protetores em minha volta. Um muro, uma muralha, para que ninguém possa entrar na minha vida e destruí-la. E ele continua dizendo também, livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Novamente a palavra guarda aí, ó.
Continuamente ajuntam-se para a guerra. Aguçar as suas línguas, como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me ao Senhor das mãos dos ímpios. Estão querendo desviar os meus passos. Soberbos, armarem-me laços e cordas, estender a rede à beira do caminho e armarem-me laços corrediços. Novamente, Davi está pedindo uma parede de proteção na vida dele. Olha quanto salmo que Davi fala: guarda-me, segura-me, proteja-me, com a cerca ao meu redor. Ele continua dizendo que Salmo 140 ele fala: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, o direito do necessitado. Mas no início deste salmo, Davi clama a Deus para que o guarde do homem mau. A palavra que Davi usa aqui para guardar aqui é diferente, significa proteger do que é oculto. Olha só. A palavra que Davi usa aqui nesse Salmo 140, versículo 1 a 13, nesse salmo aqui, a palavra que ele usa aqui para proteger, está dizendo que, a palavra aqui está dizendo que, isso, 140, 1 e 13, o guarda diz que Davi clama a Deus para que o guarde do homem violento. A palavra que Davi usa para guardar aqui é diferente, significa proteger do que é oculto, escondido e secreto. Olha bem. Estou vigiando todas as áreas da sua vida. Nossa, meu Deus. Sérgio, que bênção, hein? Acho que a irmã Costa já está lá jantando. Davi está dizendo que essa palavra que guardar, palavra guardar de Davi aqui, significa isto: ó, te protegendo do que é oculto, escondido e secreto. Estou vigiando todas as áreas da sua vida: financeira, conjugal, familiar, doméstica, saúde, matrimonial, trabalhista, aposentadoria. Tudo que você tem, Deus está vigilante, Deus está protegendo. Até coisas que você não vê, Deus está de olho, Deus está protegendo. Ele está dizendo: você pode certamente descansar em mim, está dizendo o Senhor. Amém? Eu deixo esta palavra aqui para a irmã Sara, para o irmão Sérgio Souza, em nome de Jesus. Então, isso aqui é o Salmo 140, do versículo 1 até o versículo 13. Aleluia. Você crê que você está sendo guardado por Deus, irmão Sérgio? Você acredita que Ele o está protegendo dos esquemas do homem orgulhoso, violento e mau? Vocês acreditam que eles estão projetando planos venenosos contra vocês, mas Deus está protegendo vocês, que vocês não precisam temer nenhum mal? Davi ora: caia sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados ao abismo, para que mais não se levantem. Tem gente que fala que você não pode desejar mal para ninguém, né? E aqui Davi está pedindo: caia sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo. Davi está pedindo para que Deus matem eles. Salmo 140, versículo 10. Aí, ó. O que daremos, Senhor, por todos os benefícios que tem me feito? Meu Deus, é muita bênção de Deus. Agora, se você tem problemas em aceitar o desejo de Deus, Salmo 37, amém? Os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já sou velho, nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassiva a sua descendência, será uma bênção, porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. O Senhor não deixará, nem o condenará quando for julgado. Olha bem, gente, que salmo lindo, né? Aleluia. Amados irmãos, agora eu quero por um momento que você pense em todas as formas pelas quais Deus guardou você. Com quantos anos você está aí no exterior, morando aí? Você está aí num país estranho, de língua estranha, de hábitos estranhos, costumes estranhos, e Deus tem te guardado aí. Porque você é o escolhido de Deus. Assim como Deus protegeu Israel das 10 pragas do Egito, e livrou a nação de Israel naquele mar vermelho,
livrando-os de Faraó, Deus também está te livrando. Ele é um Deus poderoso, um Deus libertador. Então Deus abençoe os irmãos. Tenham todos uma boa tarde. E vamos nos preparar para a nova mensagem, para o novo vídeo em nome de Jesus. Amém? O tema de hoje foi dissoluções na casa de Deus. Compartilhe para mim. Fala, meu filho!